Bem-vindos aí ao Construindo Ultrassônico, que é esse programa que eu trato de temas relacionados à jornada de formação da prática da ultrassonografia. E para quem não me conhece, meu nome é Maurício, sou médico radiologista e hoje a gente vai lidar com um tema que é o seguinte, abre aspas, parece uma TV cheia de chuvisco. Será que eu consigo aprender ultrassonografia? Eu não consigo aprender ultrassonografia. Fecha aspas. Essa indagação é muito legal, eu já ouvi isso algumas vezes, eu já ouvi isso muito recentemente, que eu tenho um grupo no WhatsApp com os colegas da faculdade, a gente fica trocando ideia ali sobre um monte de coisa, e agora recentemente uma das colegas, ela falou isso, falou assim, não, aquela televisão preto e branco, cheia de chuvisco, eu não entendo nada. Então, se ela estiver assistindo essa live, ela provavelmente vai sair com uma impressão bem mais esclarecedora. E eu duvido, sabe? Eu duvido que algum médico, lógico, não consiga aprender ultrassonografia desde que dê isso como prioridade. Ou realmente tem interesse de começar a olhar a ultrassonografia com interesse de aprender, né? E deixar a inocência de ver como uma televisão preto e branco. E sabe qual é a lembrança que eu quando eu escuto isso e quando eu escuto os pacientes costumam falar muito em relação à televisão ser preto e branco, né? Eles falam assim, mas isso é preto e branco, não tem colorido, a gente já está aí com uma tecnologia tão bacana e continua sendo preto e branco. Isso é muito legal. E às vezes eles olham para a tela e começam a ver umas coisas e falam, mas o que é aquilo ali, aquela boca? Quer dizer, umas coisas nada a ver, né? E eu sempre quando eu escuto esse comentário, eu lembro de nuvem no céu, quando a gente olha para as nuvens e começa a ver bichinhos, né? É uma inocência quase de olhar para uma nuvem e ver bichinho. É uma inocência, por exemplo, que um meteorologista ele não vai ter, né? Ele olha para a nuvem e já vai começar a ver uma parada muito diferente. Ele vai começar a saber qual é a altura, o que é aquela nuvem, como que aquela nuvem foi formada, enfim. Já não é mais uma visão inocente. Então eu vou tirar um pouco essa inocência aí, se por acaso algum colega que não faça ultrassonografia, que tem esse desejo não só de aprender sobre várias coisas, mas de repente até entrar nesse mundo aí, né, da escala de cinza. E quem sabe você não se apaixona e de repente já começar a querer aprender de fato a fazer ultrassonografia. E vai ser muito legal se eu puder te esclarecer bem mais, né? Você sair dessa live com uma perspectiva de olhar agora um exame de ultrassom com outros olhos, com outros entendimentos. E a galera que faz ultrassonografia, lógico que muita coisa que eu vou falar aqui talvez só a título de curiosidade, mas sim, vai ter umas coisinhas interessantes que eu vou colocar ali no meio, tá? Seguindo aqui meu script, a gente vai abordar muita coisa bacana, tá? E é isso. Então, o que eu vou falar hoje não é um vídeo para ensinar a fazer ultrassonografia ou algo nesse sentido. Até porque é legal a gente tratar para aprendizado de temas muito pontuais, então não é por aí. Mas eu quero que você saia daqui olhando para um exame de ultrassonografia, se por acaso você não tem essa intimidade, e entender bem mais do que está ali. Entender as imagens, de repente fazer uma interpretação só olhando a imagem. Entender alguns termos, né? Porque existem muitos termos técnicos ali, às vezes nos laudos. A gente teve um vídeo só sobre laudo e eu incentivo para que a gente evite muito esses termos mais técnicos, até para trazer essa compreensão. Isso partindo de quem faz ultrassom para o médico solicitante. Porém, há também
o sentido oposto, o médico solicitante sim, se familiarizar mais com o exame e começar a interpretar, entender também alguns termos mais técnicos. Então é isso, essa é a proposta dessa live hoje, tá? Entender alguns termos usados, entender as dificuldades que o ultrassonografista encontra, ultrassonografista ou radiologista, enfim, vamos falar como ultrassonografista, porque a gente está tratando só como ultrassonografia, que o ultrassonografista encontra para fazer o exame, e às vezes a expectativa, às vezes, de um retorno de uma investigação fica frustrada por alguns motivos. A gente vai falar sobre isso também, inclusive orientar como pedir exame, né? E falando nisso, há algum tempo atrás eu consegui achar um link de uma normativa do Colégio Brasileiro de Radiologia sobre exames de ultrassonografia. O que aborda cada pedido? Ultrassonografia do abdômen total, o que ele aborda? Abdômen superior, o que ele aborda? Então eu peguei esse link, tá? Eu vou disponibilizar para eles, eu vou disponibilizar para você lá no Instagram e no Facebook também. Então vai ter ali uma postagem com esse link, caso você tenha esse interesse de saber quando pedir, por exemplo, abdômen superior, o que a rigor deveria ser investigado no abdômen superior. Por que eu digo a rigor? Porque sempre tem uma margem em que quem está fazendo ultrassom pode investigar alguma coisa a mais ou não. Porque às vezes está olhando o fígado, aí aparece o rim direito e aparece um cisto, descreve, né? Bota como observação, né? Mas está ali, está evidente. Às vezes um cálculo no rim, às vezes fica tão óbvio e descreve como uma observação, né? Então, mas sim, a rigor, por exemplo, o abdômen superior não investiga o rim. Então, eu vou disponibilizar esse link e que vai ter toda aquela normativa ali da CBR. Porém, eu vou comentar algumas coisas relacionadas a isso. Eu fiz um resumozinho disso, tá legal? Vamos falar sobre isso mais adiante. Porque quando você, por exemplo, faz um pedido que não está alinhado com aquilo que você está procurando, acaba que o exame retorna e não esclarece a sua dúvida, né? Então, isso é importante que a gente tenha essa informação, tá? Mesmo que não seja, pelo menos na área, né? Por exemplo, quem vai pedir ultrassom de mama, que trabalha mais com ultrassom de mama, que tem mais a galera da gineco, vai pedir ultrassom de mama, mas quer que avalie a axila. O ideal é que peça a axila também, tá? Porque essas regrinhas estão mais relacionadas ali a convênios e tudo, embora faça sentido a gente poder direcionar qual é a abordagem que tem que ser feita, tá? Então, eu quero com isso também te inserir aí nesse mundo de escala de cinza, de preto e branco, e que você possa inclusive interagir melhor. Um dos meus objetivos aqui também é que o colega clínico ou cirurgião que não faça a ultrassonografia interaja também de uma forma mais consciente com quem está fazendo, com quem te entrega esse exame, tá? Eu lembro de dois colegas próximos que trabalham aqui na cidade. Um é um urologista, Dr. Fernando, e o outro é o Dr. Sidney, mastologista. E ambos fazem a ultrassonografia, ambos inseriram a ultrassonografia no consultório. E isso certamente partiu de uma compreensão de tudo isso que a gente está pedindo, de uma necessidade talvez deles próprios acelerarem o atendimento e trazer um pouco mais de agilidade e também oferecer mais valor ao paciente e, lógico, maior faturamento também
porque é o nosso trabalho, a gente pode agregar valor para a consulta para ser melhor remunerado também. Isso não é crime, muito pelo contrário, eu acho muito válido, tá? E, e outros, vários outros, né, que saíram desse ponto de só receber o exame, e começaram a praticar, a fazer a ultrassonografia. Então, isso aí. Então, eventualmente, quando a gente trata desse tema, não, espera aí, entende um pouco como é que é a ultrassonografia, para você não ficar perdido no tema, não ficar perdido quando receber um ultrassom. E pode ser que alguém chegue e fale assim, não, eu não preciso saber, porque não é minha especialidade, ou eventualmente falar que não, eu peço o exame e o ultrassonografista que se vire lá para identificar ali, fazer o exame do jeito que ele achar que deva fazer melhor. E isso é um engano, né? Porque se você sabe pedir adequadamente o exame, se você conhece as dificuldades que eventualmente determinados exames podem apresentar, e às vezes a gente só aquela avaliação de ectoscopia, né? Só olhar para o paciente, a gente biotipo, enfim, a gente pode supor, tá? Não é uma certeza, mas a gente pode supor algumas dificuldades, algumas condições do paciente, um pós-operatório, um internado, um velhinho, enfim, com algumas limitações, a gente supõe as dificuldades. E se você sabe minimamente fazer uma interpretação ali até do registro da foto, que eu não postulo que dá para você fazer alguma conclusão através de foto, exceto algumas questões muito pontuais, né? Porque fica limitado, você tem só uma imagem de uma fatia do órgão, mas pode ser que você, sabendo dessas coisas, você comece a otimizar ainda mais o método, né? Na hora de solicitar o exame. Então, ficar dependente do laudo simplesmente, sem ter um argumento, de repente, para debater com um colega que fez, e às vezes ao contrário, né? Eu vejo isso tanto até em radiografias também. Às vezes os colegas fazem uns questionamentos, trazem uns argumentos que é sem pé nem cabeça. Eu não vou citar nada aqui não, mas às vezes olho, porque você fez isso no laudo, não sei o quê. Assim, às vezes eu fico até com vontade de não responder, né? Eu respondo às vezes por educação mesmo, mas são umas coisas sem pé nem cabeça. Então quando você tem essa intimidade de entender o exame que está sendo solicitado, poxa, aí fica muito mais legal e dá para você tirar muito mais proveito de poucos exames complementares, né? E você não fica nem vulnerável, às vezes, diante do paciente, né? Porque você consegue trazer mais clareza também para o paciente que está ali na sua frente, né? Então é isso. Vamos a partir de agora ser mais específico. Eu resolvi didaticamente dividir algumas questões pontuais do que é interessante o clínico ou o cirurgião que não faz ultrassonografia, mas que vão fazer essas solicitações. Eu dividi alguns pontos interessantes do que seria, alguns grandes grupos do que seria interessante saber. E a primeira coisa seria como pedir, que é justamente aquela questão da normatização, e inclusive saber quais são os preparos, né? O preparo de ultrassonografia é quase nenhum, né? Mas como pedir é muito legal que isso fique claro, tá? O outro seria como é feito a ultrassonografia. Em alguns exames tem algumas coisas específicas. As dificuldades de fazer os exames. Alguns termos específicos que a gente usa na hora de descrever as lesões e minimamente tirar ali algumas informações através
apenas da fotografia, lembrando, com aquelas limitações de não ser absolutamente uma certeza, mas a fotografia é óbvio que vai ajudar bastante, apesar da gente trabalhar para que o laudo seja autossuficiente, mas a imagem traz um acréscimo muito legal, né? Então vamos lá, como solicitar, né? Como solicitar um exame? Gente, o que todos os colegas que trabalham com imagem, e talvez não seja só com imagem, outros exames complementares também, se queixam é da falta de orientação naquele exame, ou seja, uma indicação clínica, por mais sucinta que seja, para que a gente possa orientar um pouco mais fácil aquele exame. E quando eu digo orientar um pouco mais fácil o exame, não se é para investigar cálculo de vesícula, então vou ver bem a vesícula e o resto eu faço de qualquer jeito. Não, não deve, pelo menos não deve ser assim. Mas é já uma orientação. Então, um pedido com dor abdominal fica uma coisa tão vaga, né? Que a gente, lógico, a gente vai ter que recorrer ao paciente, anamnese, não sei o quê, mas seria legal se a gente tivesse essa interação com quem está solicitando. Fica muito mais proveitoso, né? Até para quem está pedindo mesmo, né? O resultado do exame, porque eu entendo que uma solicitação de um exame complementar é uma pergunta, né? Na verdade, você está fazendo uma pergunta. A pergunta é: o que esse paciente tem? E aí eu vou te dar umas pistas. Olha, eu sei que ele está com febre, eu sei que ele está com dor assim, assim, assado, eu sei que começou há tantos dias, enfim. Eu sei que ele tem uma doença tal, né, associada. Então, assim, são informações que vão agregar em muito, né? Eu, às vezes, recebo uns pedidos com umas descrições até grandes, e eu olho e falo assim, nossa, vou ter que ler isso tudo, e às vezes a letra é ruim, né? Mas eu leio com prazer, porque é tão raro, é tão raro que eu leio com prazer, de ter alguém que tem essa preocupação, né, de passar tudo. Então é isso, sabe? A primeira coisa é a indicação clínica sucinta. Às vezes é o paciente que perturba, não, porque eu quero fazer, coloca lá, a pedido. Ou às vezes tem a questão do convênio também. Dá sempre para botar uma pistazinha ali do que foi uma coisa que foi meio que pedido ali para o paciente poder ficar tranquilo, né? Tem isso, né? Sim, tem. Às vezes, eu percebo às vezes que os pacientes atualmente estão muito descrentes. Enfim, vamos em frente, que o assunto agora é outro. Tá. Eu estava acompanhando ali que eu não tinha me perdido. Às vezes, o colega coloca, sim, a indicação clínica. Mas essa indicação clínica ela fica conflitante com o pedido do exame. O que é muito comum é o seguinte: ultrassonografia do abdômen total, indicação hérnia umbilical ou hérnia inguinal, seja o que for. E aí, por isso que eu me preocupei em trazer essa normativa. Porque quando você faz uma ultrassonografia do abdômen total, a ideia é investigar cavidade abdominal, né? E não parede do abdômen para a gente poder investigar a hérnia. Então, nesse caso, o ideal seria fazer um pedido de parede abdominal. E aí sim, hérnia umbilical, porque aí casa o pedido, a solicitação do exame com a orientação clínica, com a indicação clínica. Então é interessante se preocupar com isso, né? Por exemplo, eu não falei que abdômen superior não investiga rim, aí vai lá, abdômen superior, indicação, litíase renal. Aí a gente fica doido do lado de cá, entende? E aí seria legal que a gente fosse acostumando com essas filigranazinhas, né, do método, tá? Aí vem, estava lembrando aqui com relação à objeção que pode aparecer aí, né?
dizer, como eu falei antes, né? O clínico pode imaginar, falar assim, mas aí o ultrassonografista que se vire, né? Eu estou falando que é abdômen total, mas eu estou pedindo hérnia abdominal, ele dá uma esticadinha no exame ali para fazer o exame. E não é bem assim, né? Não é bem assim, porque se está solicitado o abdômen total, eu vou ter que fazer abdômen total, porque está sendo pedido. Porque se o paciente sair dali com um diagnóstico de hérnia umbilical feita, mas eu não investiguei o abdômen total, ele vai reclamar, com toda razão. E se chegar depois de volta, falar assim, não pedi abdômen total? Eu falei, foi, mas a indicação era hérnia umbilical. Eu investiguei, dei o diagnóstico de hérnia. Mas aí não fez abdômen total. Não tá entendendo? Isso acaba ficando a gente fica num limbo ali de solução, né? A gente acaba ficando num problema, uma sinuca de bico, né? A segunda é que a gente é remunerado e se for colocar como pagamento de convênio, assim como são as consultas, pagamento de convênio de ultrassonografia também é um valor baixo. Então a gente é remunerado por aquilo que faz, daquilo que produz. Então fica ruim, porque gasta tempo, a gente acaba se expondo às vezes a fazer um exame além daquilo que foi solicitado, fica numa saia justa, né, de um faz, não faz, e isso é uma discussão há bastante tempo e desnecessária, era só a gente poder se adaptar a isso daí. Então vamos, eu fiz uma listinha ali de alguns exames, alguns exemplos mais comuns que eu lembrei. Por exemplo, abdômen total eu já falei, né? Você vai ver todos os órgãos da cavidade abdominal. Porém, todos, entre aspas, não entraria, por exemplo, órgãos pélvicos, nem útero e ovários, nem próstata. Então, tem essas nuances, também é comum. Abdômen total, aí o colega coloca ali, às vezes, algum questionamento sobre a próstata e não pede o exame específico. A gente fica numa situação bem enjoada, entendeu? Às vezes estica um pouco mais o exame ou não. Não chega a ser um problema, mas pode ser melhor orientado. O abdômen superior, que eu já falei, né, que não inclui os rins, ultrassom o ideal, né, quando você quer pedir alguma coisa com relação a hérnias, é pedir o ultrassom de abdômen de parede abdominal, tá? Quando você pede ultrassonografia de pelve, ela vai incluir ali os órgãos, pelve feminina, né, vai incluir ali útero, ovários. A gente avalia a bexiga também, porque inclusive é uma necessidade quando é via suprapúbica, a bexiga está cheia, para poder fazer janela acústica. E na pelve masculina, às vezes vem esse pedido, né, para o homem de ultrassom de pelve. Essa indicação é para avaliar próstatas, vias vesículas seminais e a bexiga também. Então, esse link com essa normativa eu vou disponibilizar, tá? Beleza, eu estava lendo ali uma coisinha que eu tinha feito a observação, que é muito comum essa questão de, por exemplo, pedir vias urinárias e na cabeça ou às vezes no laudo mesmo, pede vias urinárias com indicação de hiperplasia de próstata. Isso não está certo, tá? Isso não está certo. Quando você pede vias urinárias, é rins, bexiga e ureteres, se eles aparecerem, né? Porque o ureter só aparece quando está dilatado. Ou aquela porçãozinha final ali entrando na bexiga, os ósseos ureterais. Outro exemplo, ultrassom de tireoide, ultrassonografia do pescoço ou cervical e ultrassonografia de glândulas salivares. São 3 exames pedidos diferentes. Então, quando você quer avaliar a tireoide, tem que ser pedido tireoide. Quando você quer avaliar linfonodomegalias, é cervical. Então, eventualmente pedem os 2. Bacana. Aí a gente entende que vai ter que esticar mais. Se quiser ver glândulas submandibulares, parótida, pede glândulas salivares. É um exame mais direcionado. Tá? E ultrassom de mama com axilas. Né? Quando você pede ultrassom de mama, não inclui
axila, a rigor, tá? A rigor. Porque o ultrassom de mama, sem você esticar a sua investigação para axila, fica capenga. Então não é que eu deixo de fazer. Tem muita coisa disso que eu falei aqui que não é que eu deixo de investigar. Inclusive, quando eu estou fazendo abdômen superior e eu fico olhando o rim, as meninas falam assim, não, doutor, é só o abdômen superior. Eu falo assim, não, tô por dentro, fica tranquilo. É porque eu tô ali do lado, então assim, eu investigo, mas é uma questão assim de você se alinhar um pouco com a especialidade, né? Então, saindo disso um pouco, vamos agora passar para como é feito, né, o exame de ultrassonografia. E eu vou ser bem breve com relação a isso, para mostrar para vocês algumas condições que atrapalham a ultrassonografia, a investigação, porque é interessante que o clínico ou o cirurgião estejam atentos para essas condições, tá? A maioria dos exames de ultrassonografia, lógico, não precisa de preparo nenhum, tá? E uma coisa que é muito comum são pacientes que vêm fazer ultrassom com curativo ou com aquelas bandagens, né? E a gente sempre fica numa situação complicada com relação à abordagem disso, né? Porque às vezes o paciente não quer tirar o curativo, porque foi feito o curativo ali ou recentemente, ou fica com receio, né, de estragar a cirurgia ou de estragar o curativo, enfim. Então, era legal que o solicitante orientasse o paciente, tá? Ou colocasse, de repente, no pedido, falou assim, olha, pode tirar o curativo para fazer o exame, depois... Então assim, isso dá é muito mais ao paciente a tranquilidade de manusear aquilo ali, tá? Porque às vezes tem lesões ali, às vezes infectadas, pus, às vezes são umas cicatrizes, ou umas lesões mais agressivas, então isso fica muito... Porque não dá para fazer, né? O som não passa pelo curativo, então isso fica muito limitante ali se a gente não tiver uma orientação um pouco mais específica para o paciente, tá bom? Então, se puder acrescentar isso, é legal. A questão do abdômen, a questão do ultrassom do abdômen, do jejum, se tiver um jejum de 5 horas, tá bom pra caramba, tá? Menos que isso funciona também. Por que o jejum? O jejum tem dois objetivos na barriga. Primeiro é diminuir os gases e segundo é deixar a vesícula biliar mais cheinha. Só, tá? E líquido, quando tiver que fazer exame de bexiga, beber bastante líquido. E é interessante porque quando a gente vai fazer ultrassom dos pacientes que a gente pergunta se está com vontade de urinar, porque está com a bexiga cheia. Se fizer pergunta bexiga cheia, as respostas vêm todas atravessadas. E às vezes a gente pergunta assim, mas está com vontade de urinar? E ele responde assim, não, já bebi bastante água. Quando a resposta vem, já bebi bastante água, é porque a bexiga está vazia. Então, isso é bem típico, né? Então, essa condição de, às vezes, receber um exame em que a bexiga não estava com uma repressão ideal, né? Porque o ideal é a gente esperar, aguardar para encher a bexiga. Mas vou ser muito sincero para vocês, no dia a dia, às vezes isso fica complicado. Eu acho que foi ontem ou anteontem que eu fiz, era no final da manhã, aí apareceu uma mocinha mais jovem, para fazer ultrassom da pelve. E a bexiga estava vazia demais. E, olha, eu não poderia, naquele momento, aguardar para ela encher a bexiga, que eu não sei quanto tempo vai levar, 10 minutos, 20 ou 30. E aí eu sugeri a ela que voltasse à tarde. Ela voltou e estava ótima, ficou bem legal o exame dela. Mas
a orientação nesse sentido também é interessante, né? Quando o médico orienta desse jeito. Lógico, quando o paciente vai marcar o exame, a orientação vem da clínica, né? Mas eu digo assim, quando recebe o ultrassom, às vezes é interessante perceber isso também. E o inverso, às vezes a bexiga extremamente cheia começa a dar umas variações, inclusive nos sistemas caliciais, né? O rim às vezes fica, os cálices às vezes ficam bujudinho, então isso acaba gerando uma confusão se há ou não obstrução, né? Mas se for aquela dilataçãozinha pequena, simétrica, provavelmente pela bexiga. O mais interessante nessas horas é pedir para o paciente esvaziar a bexiga, dar uma andadinha ali de 5 minutos, esvazia de novo, se por acaso às vezes bebe muita água e enche rápido, e aí reexamina, porque é um momento em que você pode definir se realmente é relevante ou não aquela dilatação, tá? E é isso aí. E o mais interessante de tudo isso, para a galera que pede exame, é entender as dificuldades na hora do exame. Essa é a parte que eu vou mais curtir de falar com vocês, porque é muito interessante, porque quando a gente fala de questões muito específicas de determinada especialidade, e isso acontece com todas, é muito legal quando a gente começa a saber de umas coisas que não era presente para quem não está ali no dia a dia. E isso acontece na ultrassonografia também. Eu vou começar dizendo para vocês que o seguinte, uma das maiores dificuldades na ultrassonografia, e aí relacionado principalmente ao abdômen, é a presença de gás. O gás na ultrassonografia é o arqui-inimigo. Se tem muito gás, estraga tudo, porque aonde tem gás, o som, ele reflete demais e faz sombra e a gente não consegue ver o que está por trás. Então, aqueles pacientes que têm mais distensão, na hora que vocês forem pedir um ultrassom e perceberem que o paciente tem essa pegada, já esperam um exame mais ou menos, porque não vai dar para fazer um exame ideal, né? Pacientes internados, enfim, pacientes mais complicados e que tenham esse padrão de abdômen mais distendido por gases, o ultrassom acaba tendo um problema. Então, às vezes, você pode até pedir para tirar alguma dúvida pontual ou para testar, vamos ver se realmente essa distensão vai atrapalhar tanto, mas já prepara aí um plano B, de repente uma tomografia, tem as limitações ali de custo, né, que é maior, mas já prepara o plano B, caso venha um exame não ideal. E o que eu falo para a galera que faz o exame, vai entregar a partir de uma condição dessa, que vai entregar o exame, que entregou um laudo em que o exame foi difícil por conta de gases, coloca uma observação lá no final. Acentuada a presença de gases prejudicando a avaliação. Ponto. Aí o colega que está recebendo também já vai ficar ciente das condições adversas por conta disso, tá? E aí tem uma questão, uma outra questão que traz dificuldade também, que aí é um paradoxo, que é a questão da obesidade. Obesidade por obesidade, simplesmente, não é certeza ou certeza de estar um exame bom ou ruim. A princípio, a gente pensa que a obesidade vai ser um exame ruim. É um exame mais difícil, mas não necessariamente ruim. E não é exclusividade da obesidade, porque eu já fiz muito exame difícil de gente magrinha. Tem uns magrinhos aí que para fazer ultrassom dá até uma tristeza, porque a gente entra na sala e pensa que vai ser tranquilo o ultrassom, e não é, né? Tratando-se de abdômen. Então, a obesidade, às vezes, não é uma condição ruim, até porque, às vezes, tem muita gordura intraabdominal e aquela gordura começa a desenhar os órgãos ao redor. Na tomografia também fica muito fácil de perceber isso. E se não tiver associado aquilo gases, dá para ver numa boa.
entendeu? Então, assim, tem muito exame de pessoas obesas que fica ótimo. Então, só por isso não. É diferente do barrigão de chope. Porque o barrigão de chope é aquela barriga dura. E a barriga dura, ela é enjoada pra caramba, porque você não consegue chegar no órgão certo, né? Eu falo muito da compressão no abdômen na hora de fazer exame. E aquela barriga é enjoada pra caramba. E além de ser dura, ela pode ser daquele tipo tobogã. Sabe como barriga tobogã, barriga escorrega? Que é mais enjoado ainda, porque você vai querer ir e fica deslizando para baixo. Principalmente quando vai fazer exame da próstata. Quando a gente vai fazer exame de próstata, que o paciente tem essa barriga assim de tobogã, cara, às vezes eu fico em pé e fico tentando botar na angulação ali certa para fazer janela com a bexiga. E é um sofrimento. Eu peço perdão para o paciente, para dizer, peraí que eu tô querendo tirar uma barriga da frente, porque senão não vê, né? A barriga, ela mergulha no pubis, né? Então, se você não empurrar para afastar ela e pegar de cima para baixo, para pegar bexiga e depois próstata, não vai. E às vezes precisa de força mesmo para fazer esse negócio daí, tá? Então é uma das dificuldades também. Legal, na hora que você olhar para o paciente assim, fala assim, tá, vou pedir ultrassom, mas é capaz de dar zebra nisso daí. Mas sim, não é condição para não pedir. Eu estou te mostrando quais são as dificuldades que se passa ali para quem vai fazer o exame, né? E eventualmente você recebe um exame mais ou menos, aí já tem o esclarecimento do porquê. Tem uma outra questão também que dificulta demais, e aí, dependendo do exame, às vezes nem só abdômen, dependendo do exame, dificulta demais, que é a dificuldade de mobilização que o paciente pode ter. Teve uns meses atrás, já aqui na ultrassonografia e arte, que um colega falou assim, puxa, você falou a respeito de fazer exame nas condições que forem possíveis de serem feitas, e calhou de eu pegar um paciente que ele não conseguia deitar. E se eu não me engano era um ultrassom não lembro mais, tá? Acho que de rim. Enfim, ele disse que conseguiu fazer com o paciente em pé, né? Meio que só se firmando na maca, porque ele não conseguia deitar por um motivo ou outro. Então é isso, às vezes o paciente não consegue se mobilizar, e essa foi uma situação que pelo menos ele conseguiu acessar o órgão de interesse. Mas às vezes são umas condições bem adversas, às vezes o paciente não te ajuda com mobilização por conta porque tem alguma deficiência mesmo de se mexer, ou às vezes é internado. Paciente de UTI, então junta tudo isso que eu falei até agora, né? É barriga grande, é cheio de gás, é que não mexe, é extremamente difícil, desconfortável. Então, mas são exames que a gente tem que lançar a mão, né? Porque é de fácil acesso, né? Chegar com ultrassom na UTI é muito mais simples do que descer com o paciente para fazer uma TC, por exemplo. Então, sim, tem que tentar com esses métodos. E às vezes são algumas coisas muito pontuais, né? Procurar uma CT, procurar um derrame pleural, ou enfim. Dá para investigar. Mas, mais uma vez, sabendo que isso é uma limitação, né? Então, até porque o colega que acompanha, né, o clínico, tem muito mais conhecimento daquele paciente do que a gente que vai receber. Pacientes dispneicos ou pacientes dispneicos, porque no abdômen a gente precisa muito da ajuda da respiração, né? Da inspiração máxima e tentar manter uma apneia ali pelo menos por alguns segundinhos para a gente poder acessar. Então, pacientes dispneicos que não cooperam dessa forma, e alguns não cooperam dessa forma porque não entendem, não sabem prender a respiração, o exame também fica um pouco mais difícil, né? Não fica impossível, mas fica bem mais difícil. Dá para a gente contornar de algumas formas,
mas é um exame mais desagradável de fazer quando você não tem essa cooperação da respiração. Então, esses pacientes, é muito comum, né? Paciente com enfisema e fica respirando, você tem só aquele segundinho ali na hora que ele dá a inspirada, aí você tem que ver várias vezes o mesmo lugar até concluir se tem alguma coisa ou não. Paciente agitado, paciente psiquiátrico, né? Níveis de consciência alterado, enfim, pacientes que não cooperam por essas questões mais de entendimento, são muito complicados também, né? E eu não vou falar nem dos bebês, porque aí bebê já é uma condição um pouco mais específica. Exceto as crianças grandes, que te entendem e ficam naquela agitação, né? Então, e aí tem a questão que não é, na maioria das vezes, não é a criança. Na maioria das vezes é quem está acompanhando, né? Então, não quero entrar aqui no assunto de pais e filhos. Não é isso, a ideia não é essa, tá bom? E, por último, com relação às dificuldades de você fazer um bom exame, são os equipamentos propriamente ditos. Porque o equipamento, eu postulo o seguinte, você tem que tirar o máximo do equipamento, entendeu? E não ficar dando desculpa porque não conseguiu, porque o equipamento é assim ou assado. Não, é o que você tem, então bacana, então vamos fazer. Mas sim, é verdade que alguns equipamentos não te dão toda a possibilidade que a tecnologia hoje poderia dar. Então a gente fica um pouco limitado com relação à qualidade do exame com relação a isso também. Mas cabe, eventualmente, ao colega que recebe um exame, alguma coisa, trocar uma ideia com quem fez, caso haja algum questionamento a ser feito. Então eu sou muito desse relacionamento entre os colegas, que é raro, tá? É muito raro, infelizmente. E eu entendo, é uma correria. Eu, às vezes, peco também por não entrar em contato com mais frequência para quem vai receber meus exames. Mas eu vejo muitas vezes os colegas se queixando para o paciente, que é uma pessoa que não tem a menor condição, na maioria das vezes, não tem a menor condição de interpretar ou de conversar no mesmo nível de conhecimento técnico, né? Então, se há uma dúvida do médico que recebeu o exame e ele se queixa para o paciente e o paciente vai querer resolver isso com quem fez ou com a clínica, ele tem muito menos condição de entender um argumento, de entender até uma desculpa, né? Porque são muitas coisas técnicas. Então, às vezes, o paciente me pergunta uma coisa que, para eu explicar, eu vou ter que ensinar ultrassonografia, porque não dá, né, para a gente conversar com o leigo de uma forma mais direta e mais objetiva. Então, é uma perda de tempo e é um estresse desnecessário. Então, é legal que a gente também, eventualmente, numa dúvida dessa, se comunique, né? O clínico e quem fez a ultrassonografia. E aí as coisas caminham com muito mais tranquilidade, gera ali uma parceria mais produtiva, tá? Vamos falar sobre os termos específicos de ultrassonografia que aparecem no laudo, que também é interessante para que essa comunicação fique mais fácil, né? Para falar alguma coisa em relação a isso, eu queria só dar uma passadinha muito rápida na formação de imagem, tá? Como que ela acontece. Eu imagino que a maioria de vocês entendam isso, mas só para a gente partir do mesmo ponto. O ultrassom, ele é emitido pelo transdutor e, através de vibrações, né, ele precisa de um meio para se propagar, ele vai se propagando ao longo dos tecidos. A partir do momento que ele encontra as estruturas, ele vai refletindo. E esse reflexo, esse eco, ao retornar ao transdutor, ele é percebido através de uns cristalzinhos, piezoelétricos, que são cristais que têm a propriedade de serem
de sofrerem uma deformidade a partir de estímulo elétrico, então eles emitem vibração e a partir daí emitem o som, assim como o inverso também é verdadeiro. A partir da vibração eles também respondem com impulso elétrico. Então por isso que funciona, esses cristais funcionam como emissor e receptor do som, recebem o eco. E aí o equipamento vai modulando aquele retorno, aquele eco, de acordo com a intensidade com que ele volta e com o tempo que ele volta. Se ele leva um tempo rápido para voltar, é porque essa estrutura está muito próximo do transdutor. Faz sentido. E aí ele monta na tela esse eco mais em cima. Se ele demora mais para retornar, é porque essa estrutura que está retornando esse eco está mais profunda. Então ele monta essa imagem mais embaixo na tela. E cadê a escala de cinza nessa história? Aí vem com a intensidade. Na verdade, é como se a gente estivesse ouvindo um som melhor ou ouvindo um som mais baixo. Eu não gosto de falar o termo alto e baixo, porque na física isso está relacionado a outro entendimento. O que eu quero dizer aqui é energia. Se ele volta com muita energia, o equipamento interpreta aquilo como mais intensidade do eco, e aí ele reproduz essa imagem numa escala de cinza mais clara. Quando ele não retorna, ou quando ele retorna muito baixinho, ou ele deixa totalmente escuro, que é o não eco, né? Ou ele deixa pouco mais escuro, uma escala de cinza mais tendendo ao escuro, ou seja, uma intensidade baixa, um retorno mais fraco. E aí se forma a imagem, tá? Resumindo tudo. E aí existem alguns termos relacionados a isso. O mais comum, a galera bota muito no laudo, e é uma coisa que às vezes fica difícil da gente fugir de falar sobre isso, para evitar de ter que falar todo esse negócio, né? Mas é o termo ecogenicidade. E a ecogenicidade, ela varia na escala de cinza, né? Quanto mais branco, mais ecogênico, ou mais hiperecogênico, ou hiperecóico. Quanto mais escuro, mais branco é um termo ruim, tá? Porque branco é branco. Mais claro. Quanto mais claro, mais hiperecogênico ou hiperecóico. Quanto mais escuro, mais hipoecogênico ou hipoecóico. Quando não tem eco, é o anecoico, tá? E existe uma condição que a gente, às vezes, quando vai comparar ecogenicidades, então, se eu consigo definir por alguma razão um nódulo que ele tem a mesma ecogenicidade do parênquima, a gente chama de isoecogênico, ou seja, ele tem a mesma ecogenicidade que está do lado, tá? Existe um outro termo que é ecotextura, ou textura dos parênquimas, né, de uma maneira geral. E a ecotextura está mais relacionado ao próprio tecido. Ou ele é homogêneo ou ele é heterogêneo. Eu gosto de comparar isso, outro dia até falei isso para um paciente, ele entendeu que foi uma beleza. Eu gosto de comparar isso com aqueles tapetes que a gente passa a mão assim, ele fica todo lisinho, e quando a gente volta ele fica todo bagunçado. Então o homogêneo é aquele tapete arrumadinho, o heterogêneo é quando a gente passa a mão ao contrário e ele fica bagunçado. E ele pode ser heterogêneo por diversos motivos. Pode ter umas imagens mal definidas pelo meio do tecido, ele pode ter uns nódulos espalhados, pode ter calcificações, então é legal quando fala heterogêneo a gente poder definir por quê, tá? Então a ecotextura também é um termo bastante usado, e às vezes esses dois termos vêm um pouco misturados, tá? Às vezes quer falar de ecogenicidade, mas usa o termo ecotextura. Mas no contexto da frase acaba que dá para interpretar. Tá? E existem outros dois termos que também dá para a gente não usar, mas é muito difundido, é muito usado. Esses dois são sombra acústica e reforço posterior, ou reforço acústico posterior. São dois artefatos que são descritos para definir determinadas condições. Então, sombra acústica é quando aquele eco que vai saindo do transdutor encontra uma estrutura que reflete demais
e ele acaba não progredindo logo atrás, logo em seguida daquela estrutura que refletiu demais. Porém, os ecos que estão passando ao redor, os ecos não, perdão, as ondas de som que estão passando ao redor, elas continuam o seu trajeto. Só aquelas que chegam aqui na estrutura que reflete demais e volta é que vão deixar uma sombra acústica. Então, essas estruturas costumam ser calcificações, é o mais comum, tá? E gases, tá? As sombras de calcificações, elas são bem marcadas, bem escurinhas. As sombras dos gases, por conta de gás e líquido que costuma ter, porque na verdade quando a gente tem gás, a maioria das vezes está dentro do intestino, então tem um pouco de líquido, enfim. Deixa uma sombra um pouco mais suja. Então, o termo sombra acústica se refere, normalmente, quando o colega diz que tem uma estrutura hiperecóica com sombra acústica posterior, ele está descrevendo ou uma calcificação ou um cálculo. Tá? E o reforço acústico posterior é um outro artefato que aparece depois de uma coluna de líquido. Porque o som que entra numa coluna de líquido, ele ganha intensidade e ele se sobressai mais quando chega ao final dessa coluna de líquido, ele se sobressai mais do que aqueles eco que estavam passando do lado, porque aqueles que estão passando para o lado, eles estão sofrendo uma coisa chamada atenuação. Então o som ele vai atenuando, então ele vai chegando mais para baixo, ele já não tem mais tanta intensidade na hora do eco. E quando tem uma coluna de líquido, ele difere desse, porque a coluna de líquido não dá resistência ao som, então ela chega na parte de baixo com mais intensidade. Então os ecos que retornam dessa região aqui de baixo, eles retornam mais intensos do que aqueles que estão retornando ao redor e acaba formando um reforço acústico posterior. Essas descrições é muito comum, insisto. Então é legal que se habituar com isso para não ficar perdido. A maioria, eu creio até que entenda, mas a gente está tratando aqui de chegar aí num denominador comum. Doutor, eu vou tentar ler aqui com todas as minhas forças. Eu não sei se eu falei a respeito do olho aqui, porque de repente a galera mais tarde, assiste isso mais tarde e não vai lembrar. Eu tô aqui com um problema no olho que eu só tô com a lente de um lado para poder enxergar. Se eu botar o óculos, dá um reflexo doido aqui, ó, e aí fica ruim. Que legal, cara. Eu também não lembro do colega. Eu só consegui lembrar também. Conhecimento repassado de graça. Infelizmente. Cara. Ele tá dizendo que infelizmente não. Às vezes não dá tempo de acompanhar. Poxa, muito obrigado. Eu curto muito estar aqui. Sabe, eu não sei nem quanto tempo já teve, mas eu continuo batendo esse ponto, eu quero falar mais coisa com você. Eu curto demais estar aqui, tá? Então, muito obrigado aí pela participação e pelas palavras aí, tá bom, colega? Grande abraço. E é isso aí. Agora a gente vai chegar num último ponto, tá? Que na verdade já vem um pouco misturado com isso que eu já falei. O entendimento dos termos, eu acabei passando um pouquinho para isso que eu queria falar. Porque quando você vê, por exemplo, uma imagem, e aí esse ponto é a respeito das fotos, né? Que a gente às vezes pode entender melhor uma foto com esses conhecimentos. É o seguinte, quando você olha uma imagem de ultrassonografia de um rim, tá? E vê lá uma imagem mais brilhante ou mais hiperecóica com aquela sombra posterior, aquilo é um cálculo. Pode até ser uma calcificação e não cálculo, mas enfim, dentro do sistema coletor, uma imagem hiperecóica com sombra acústica posterior, a gente provavelmente está tratando de um cálculo, tá? Então, às vezes, dá para a gente tirar proveito só da imagem e, às vezes, perceber, inclusive, o posicionamento, porque quando eu descrevo, eu falo assim, no terço médio do rim esquerdo, mas, às vezes, é um médio um pouquinho mais para baixo, isso aí, às vezes, pode dar uma interpretação melhor para o urologista, por exemplo, tá?
Líquido, né? Às vezes existem umas massas ou umas coleções de líquido que nem sempre elas são totalmente anecoicas. Quando elas são anecoicas é porque o líquido é clarinho ou ele não tem debris, né? A gente gosta de usar esse termo. Ela não tem, o líquido é mais fino, né? Não tem aquele líquido espesso. Quando o líquido de uma coleção ele é mais espesso, ele não fica anecoico, ele fica mais hipoecogênico ou hipoecoico. Então, é uma forma de você, só no visual, entender, falar assim, puxa, é verdade, esse líquido aqui, ele não está tão pretinho. Mas cuidado, tá? Isso às vezes a gente se engana com a imagem. Às vezes é só o calibre ali do aparelho, você acaba deixando aquela região central, aquela região do líquido um pouco mais branquinha. Então não leva isso também ao pé da letra. É complicado, né? Quando a gente vai falar de imagem, querer descrever uma imagem só no visual. Eu estou falando para vocês que essa questão de descrição, né, da imagem é um treinamento. Mas é interessante que o colega que recebe aquilo, porque existem umas coleções que são mais feiosas, né? Ou tem uma parte mais sólida, ou tem um líquido mais grosseiro, hematoma costuma ser assim, abscesso costuma ser assim. Então você percebe que aquele líquido ele não é pretinho. Então só na foto você já consegue tirar umas informações. Aí você comparando ali com o laudo, é, é, pode inclusive argumentar com o colega que fez. Fala assim, como é que foi esse líquido aqui? Você realmente achou que ele estava com um aspecto mais grosseiro, mais espesso? E, gente, a gente só consegue chegar na ultrassonografia a essa conclusão, tá? Se você considerar só a imagem, quando você vê um líquido, não vou dizer nem com relação a se ele está bem organizado ou não está organizado, é um líquido, tá? E você vê aquele líquido, ele tem um padrão de ecogenicidade variado, ou seja, ele é heterogêneo, é um líquido espesso e é um líquido heterogêneo. Eu às vezes descrevo assim nos meus laudos, viu? Às vezes eu descrevo contendo líquido espesso. Eu gosto de mudar um pouco nesse sentido porque fica mais clara a comunicação. Mas o que eu quero dizer é que só isso não é suficiente para você dizer se é sangue, se está infectado, se é abscesso. Não dá. Você só pode dizer que é um líquido heterogêneo, é um líquido espesso, é um líquido que tem debris, é um líquido às vezes um pouco septado. Então, e aí sim você vai lançar a mão da história, vai lançar a mão de todas as informações que você tem, além da imagem, tá? Para não ter, às vezes, uma interpretação de mas você não falou se é um hematoma ou se é um abscesso. Você, poxa, aí vai precisar de outras informações. Eu até posso supor, eu até posso botar uma hipótese, mas puramente pela imagem, isso não é diferenciado dessa forma, tá bom? Então aqui eu já falei do aspecto de cisto, do aspecto de cálculo, do aspecto do líquido, o aspecto dos parênquimas, já falei também, homogêneo e heterogêneo, e o conceito de atenuação, que eu gostaria de finalizar com esse conceito de atenuação, porque às vezes, até para explicar por que muitas vezes um abdômen como é que se diz? Com maior diâmetro, que seja por obesidade, seja por distensão, muitas vezes é também por questão de distância da pele, da onde você consegue botar o equipamento, ao órgão de interesse, porque há uma atenuação do som, assim como são, por exemplo, as esteatoses. Quanto mais gordura, mais aquele som vai refletindo logo no início, né? Quando a gente bota o aparelho logo no início, ele vai refletindo muito e vai perdendo a força, ele começa a não progredir muito. Então o fígado de esteatose é um fígado que parece, quando a esteatose começa a progredir mais, ele parece muito mais claro em cima, ou seja, mais ecogênico na parte próxima do transdutor, e ele vai ficando cada vez mais hipoecogênico, o som vai atenuando e já começa a voltar fraquinho, até que a esteatose grau 3, quase que a gente não vê o final.
É isso! Ah, legal demais. Eu ficaria aqui mais um tempo, mas é, eu vou finalizar, até para a gente poder não ficar também cansativo. Amanhã eu quero fazer mais uma live. Amanhã eu libero para vocês qual é o tema. Mas é isso daí. Nosso assunto de hoje teve esse objetivo aí de trazer mais proximidade da ultrassonografia para os colegas que fazem clínica, para os colegas que fazem cirurgia. E eu não sei se vocês captaram aqui minha paixão pela ultrassonografia, não sei se vocês acabaram de repente se interessando em aprender mais ultrassonografia, de repente trazer essa ultrassonografia para o seu dia a dia, para o consultório, é uma possibilidade, tá bom? E se não foi hoje, pode deixar que amanhã eu tento de novo trazer essa paixão para vocês também, tá bom? Então vou finalizar e um grande abraço, tudo de bom para vocês. Tchau!